Boa noite a todos. Excelente noite de sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos acompanhando aqui, alguns já estão presentes. Temos aqui a Nicole, a Sulamita, a Guiomar, seja muito bem-vinda. A Vera de Santa Catarina, Solênia, muito bem-vinda, Solênia. Enfim, não dá para cumprimentar a todos por nome. Doutor Cleuber, uma honra tê-lo aqui na nossa live, na nossa apresentação, tá? Seja muito bem-vindo, tá, doutor Cleuber? Inclusive, pessoal, amanhã o Cleuber vai dar continuidade a esse assunto que iniciamos hoje. Seja muito bem-vindo, tá, doutor Cleuber? Hoje é a primeira parte da apresentação e amanhã o doutor Cleuber vai dar sequência falando também sobre a escolha entre ser idoso ou longevo. Bom, ainda dá tempo de você fazer algum contato, mandar um WhatsApp, enviar o link, confirmar se a pessoa vai estar presente. Certamente esse é um assunto que interessa a todos nós. Nós queremos alcançar a melhor idade, queremos chegar lá, mas acima de tudo, nós queremos chegar tendo uma qualidade de vida, tendo uma saúde que corrobore com aquilo que nós buscamos e almejamos. Ok? Então, manda um zap, manda um alô aí para o pessoal e vamos trazendo aos poucos todos os seus convidados para essa apresentação. Então, vamos lá. A pergunta que aparece nesse slide, ela é de fundamental importância. A pergunta não é qual é a sua idade. Se a pergunta fosse qual é a sua idade, certamente você não esqueceria. É aquela que está lá no seu RG, na sua cédula de identidade, que está lá na sua certidão de nascimento. Esta é a sua idade, o tempo que você vive nesse planeta, aqui na Terra. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: qual é a sua verdadeira idade? Tem diferença. Verdadeira idade. E é sobre esse assunto que nós vamos nos debruçar hoje e também amanhã. Mas para darmos início, nós vamos ver um vídeo que nos faz pensar. E aí eu gostaria que vocês, todos vocês presentes, os convidados, que é a razão dessa apresentação, prestassem muita atenção nas perguntas que aparecem nesse vídeo de pouco mais de 1 minuto. As perguntas são de teor pessoal, não tem o tom aterrorizador, mas sim de conscientização. E ao passo que as perguntas forem sendo apresentadas, responda para você próprio. De modo introspectivo, mas responda. Tá bom? Temos um acordo? Então, preste atenção nas perguntas que aparecem nesse vídeo. Como vão ser seus últimos 10 anos? Você será rápido o suficiente para brincar de pega-pega com o seu neto? Forte o suficiente para acolher cada momento? Você envelhecerá com saúde? Ou envelhecerá com doenças? Agora é a hora de escolher. Como você envelhecerá? Como serão seus últimos anos de vida? E aí, pessoal? Você respondeu as perguntas que aparecem nesse vídeo? Respondeu para si próprio? Como eu disse, as perguntas que aí aparecem, elas não têm um tom aterrorizador, ao contrário. O objetivo é conscientizar. Sim, conscientizar que nós poderemos viver mais e viver melhor. Viver mais e viver melhor. Ao passo que o vídeo foi fazendo as perguntas, você via duas situações diferentes com a mesma pessoa. Uma acamado, doente, e o outro andando de bicicleta, brincando com os netos.
Aí entra a verdadeira idade. Pessoas com a mesma faixa etária, mas um com uma condição hospitalizada, doente, com várias enfermidades, e na outra situação, esbanjando saúde, apesar da idade. A verdadeira idade é o que nós vamos ver a partir de agora. Bom, e aí você deve estar se perguntando por que está aparecendo aí agora a Itália, a Ilha de Sardenha, Loma Linda na Califórnia, Nicoya na Costa Rica, a Icária na Grécia e Okinawa no Japão. Você notou que há os pontos azuis aí? Você já ouviu falar nas zonas azuis? Zonas azuis? Isso é um estudo científico que foi concluído e não faz muito tempo, por volta de 2004. E o que é interessante é que essas 5 regiões que você vê aí marcadas de azuis são regiões aonde há maior concentração de pessoas que vivem acima dos 100 anos. Interessante, né? Bom, então essa é as zonas azuis. São locais do mundo onde as pessoas são mais longevas, ultrapassam a marca dos 100 anos. Tais regiões, elas foram identificadas por cientistas e demógrafos. Em 2004, Dan Buettner, pesquisador, e sua equipe identificaram essas 5 regiões do planeta. Mas o que ele descobriu é o seguinte: essas pessoas não só ultrapassam 100 anos, não só vivem mais, mas elas vivem mais tempo e vivem melhor. Isso que é interessante, porque a pessoa poderia viver 100 anos, mas ter Alzheimer aos 60. Ela teria 40 anos de vida sem reconhecer os parentes. Imagine, né? Não, é viver mais e viver melhor. O pesquisador Dan Buettner se uniu ao National Geographic para ampliar essa pesquisa, e eles descobriram onde estão as pessoas mais longevas e quais foram os motivos e fatores que contribuíram para isso. E as 5 regiões são essas. 5 regiões espalhadas pelo planeta. A Grécia, Costa Rica, Itália, Japão e Califórnia. Mas não o país inteiro, mas uma região específica de cada um desses países. Na Itália, foi a Ilha de Sardenha. Eles encontraram, de forma impressionante, pessoas que viviam ao sopé de uma montanha, extremamente saudáveis e longevas. E o que impressionou é que os homens, na Ilha de Sardenha, na Itália, alcançam com facilidade os 100 anos. Os homens, que em geral vivem menos do que as mulheres. Mais de 100 anos. O mesmo aconteceu em Loma Linda, na Califórnia, e na península de Nicoya, na Costa Rica. Os estudos também confirmaram a mesma situação. 2 regiões em que a maioria das pessoas ultrapassam os 100 anos. O que é interessante na Califórnia, em Loma Linda, é que a cidade, em 2017, ela tem apenas 26 mil habitantes. Cidade pequena, típica do interior, mas com uma população saudável, longeva, que vive mais e melhor. E o mesmo também aconteceu na Costa Rica. Então você já tem aqui a Ilha de Sardenha, que fica na Itália, Loma Linda na Califórnia, e a Península de Nicoya na Costa Rica. Mas também foi objeto do estudo, sendo classificado como zona azul, Icária na Grécia. Em 2009, na ilha identificou-se o local com maior taxa de pessoas que alcançaram os 90 anos no planeta. Interessante, né? O local do planeta onde se tinha a maior taxa de pessoas com idade superior aos 90 anos. Aproximadamente 1 em cada 3 pessoas chega a essa idade, na Icária, na Grécia. Constatou-se também que os icarianos têm uma taxa 20% menor da incidência de câncer e 50% menor de doenças cardíacas. E olha que dado interessante, praticamente zero, nula a incidência dos casos de demências, o Alzheimer, perca da memória. Imagine, né? De novo, eles vivem mais, mas também vivem melhor.
E chegamos à quinta e última zona azul da pesquisa, que é a ilha de Okinawa, no Japão. A fama desta zona azul é tão grande que a região ficou conhecida como a Terra dos Imortais. Lá, eles não só vivem mais, como vivem bem. De novo, vivem mais e vivem bem. Um estudo que foi feito com os idosos em 2007 revelou que 82% deles vivia de forma independente aos 92 anos. Surpreendente, né? Aos 92 anos, vivendo de forma independente, sem necessidade de cuidadores, por exemplo, mas 82% dessa população idosa. Agora, pasmem, aos 97 anos, 2/3 deles continuam vivendo sozinhos, total independência. E outra pesquisa aponta que a população de lá tem baixos índices de câncer, diabetes, doenças cardíacas e AVC. As 5 zonas azuis, os locais do planeta aonde se tem as pessoas mais longevas. Mas não é só isso. Elas vivem mais, mas vivem bem. É viver mais e viver melhor. E aí, naturalmente, isso nos leva a grandes perguntas, né? Quando nós envelhecemos, a velhice vem acompanhada de várias enfermidades. E para muita gente, a velhice é um verdadeiro pesadelo. Elas vivem em farmácias, o seu dia é regulado pelo receituário médico, mas em contrapartida, nós vimos 5 zonas do planeta que isso é diferente. E talvez você próprio conheça idosos que são saudáveis. E aí a pergunta é, né? Mas como podemos entender na existência de várias pessoas acima dos 70 anos, extremamente saudáveis? Várias pessoas acima dos 70, extremamente saudáveis. Aí é que entra a diferença entre a idade cronológica e a idade biológica. A idade cronológica e a idade biológica. A idade cronológica é aquela que é determinada pela sua data de nascimento. Aqui está no seu RG. É aquela pergunta: qual é a sua idade? Quando você nasceu? Quantos anos você tem? A idade cronológica é a idade que você aparenta ter. Tanto é que muitas vezes você diz, a sua aparência dá em torno de 40, 60, 70, a idade cronológica. Claro que tem pessoas que aparentam ter uma idade menor ou até maior. Agora, a idade biológica, essa idade é a verdadeira idade. Não é a idade que você aparenta ter, é a verdadeira idade. Porque ela se refere ao seu estado de saúde interior, à condição das suas células, à condição dos seus tecidos, à condição dos seus órgãos, todo o seu ser. O corpo humano está totalmente interligado. E qual é a idade do seu ser, dos seus órgãos? A idade cronológica é a partir do dia que você nasceu. A biológica é o estado do seu ser, da sua condição como ser humano, o seu sangue, suas células, seus órgãos. Percebe agora? Então, existe a idade que você aparenta, mas existe a verdadeira idade. A idade cronológica é o que você talvez aparente. A biológica é o que você realmente é, a sua verdadeira idade. Esta diferença entre uma e outra é expressa nas pessoas que parecem ter uma idade, mas na verdade tem outra muito diferente. Quando alguém diz, por exemplo, que uma pessoa de 70 anos parece uma criança, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que, apesar da idade, ela parece ser mais jovem. Então, a idade cronológica dela é 70, mas a biológica pode ser inferior, pode ser 40, 50, 60. Outra situação. Através do uso da maquiagem, da vestimenta ou de uma cirurgia estética, é possível se obter uma aparência mais jovem. Mas, de novo, é a aparência. E, claro, que você se aparentar mais jovem favorece a sua estética, favorece a sua autoestima. Até psicologicamente isso pode fazer bem. No entanto, a verdadeira idade do organismo, ela não é medida pelo vestuário, pela maquiagem, pela estética.
é uma avaliação dos seus órgãos internos, das suas artérias, dos seus ossos, do seu estado da pele, da capacidade do pulmão, do coração, do fluxo sanguíneo, enfim, de todo o seu ser, do conjunto de órgãos que funcionam. Uma analogia talvez nos ajude a entender essa diferença entre idade cronológica e idade biológica. Quando dizemos, em outras palavras, a carroceria do indivíduo pode parecer muito boa, mas seu motor pode apresentar alguma deficiência significativa. Então você entendeu a analogia, né? É com um carro. A carroceria do carro parece boa, pintura, estado de conservação, mas o motor pode estar batido. A mesma coisa. A idade cronológica seria a carroceria, mas a idade biológica seria o motor, o que te faz funcionar. Então, existe realmente uma diferença entre a idade cronológica e a biológica. E qual é a verdadeira idade? Não é a que está na sua cédula de identidade. Não é a que está no seu registro de nascimento, por incrível que pareça. A sua verdadeira idade é quando se faz uma avaliação de todos os seus órgãos internos, para determinar a verdadeira idade do seu organismo. E olha que interessante, um estudo feito por uma faculdade de ciências nos Estados Unidos analisou o funcionamento de mais de 1.000 jovens, funcionamento interno do seu corpo, todos os itens, fígado, rim, coração, de jovens adultos, 1.000 jovens. E o resultado foi discrepante. Alguns dos jovens envelheciam 3 vezes mais rápido do que outros da mesma idade. Então, nem todos envelhecem internamente na mesma velocidade. Alguns 3 vezes mais rápido. 3 vezes mais rápido. Imagine, né? Entretanto, o teste de idade biológica ainda precisa de melhorias. Então, esse estudo foi feito com 1.000 jovens, foi apresentado, mas esse estudo requer melhorias, e eles desenvolveram alguns aparelhos para tentar medir a verdadeira idade, que é a biológica. Você consegue ver aí um pesquisador, o Dan Belsky, e o sonho deles é desenvolver um aparelho preciso, que a partir da pele ou do sangue possa determinar a verdadeira idade. Hoje, na internet, existem alguns sites como esse que eu anexei aqui. Não é preciso, mas ele te dá uma ideia da sua idade. Você vai dizendo a sua idade real, se você toma algum medicamento para o coração, se você tem diabetes, se faz exercício, ele te dá uma ideia, mas não é preciso. Não é preciso. O sonho de vários cientistas é desenvolver um equipamento que determine a sua verdadeira idade, o seu interior, todo o seu conjunto como ser humano. Bom, agora chegou num ponto interessante. Para determinar a sua verdadeira idade, que é a biológica, existem os parâmetros que devem ser analisados. Então, não é uma coisa simples. Envolve muitos fatores. Todo o seu organismo, todo o funcionamento de suas células. Por exemplo, só para dar um exemplo, porque se nós fôssemos decorrer tudo que está envolvido, certamente ficaríamos até amanhã abordando essa análise. Envolve a pressão arterial, qual é a idade das suas artérias, envolve o bom funcionamento ou não do seu coração, envolve uma análise do fígado, do pulmão, do sistema imunológico, das taxas metabólicas, envolve também o nível de colesterol, a sua capacidade de raciocínio, de criatividade, envolve informação genética, envolve as potências cardiorrespiratórias, o nível de glicose, de lipídios no sangue, rugas de pele. Percebe como é multifatorial? Envolve também analisar a qualidade da massa óssea. E esse é um bom parâmetro, né? A estrutura dos ossos, a massa encontrada nele, determina muito a sua verdadeira idade. Isso é possível com um exame específico, né? A capacidade dos rins é outro parâmetro importante, já que os rins filtram as toxinas do seu organismo. A capacidade de bom funcionamento, de funcionamento regular, constante do seu intestino, parâmetros que fazem parte dessa avaliação. Também faz parte
a sua idade, olha, psicológica. Ela pode ser encaixada dentro da idade biológica. Isso porque engloba o funcionamento cognitivo, que é a sua habilidade de memória, de aprendizado, de lidar com o emocional. E, como sabemos, conforme as pessoas vão envelhecendo, essa capacidade fica defasada, diminuída e até se perde. Então, também se envolve a sua idade psicológica. Envolve uma análise do seu sistema imunológico. O parâmetro é gigantesco, que garante a imunidade. Também deve ser avaliado uma vez que é um conjunto de moléculas, células, tecidos e órgãos que trabalham de forma a garantir a defesa e o equilíbrio do corpo. Envolve, outro parâmetro, analisar o seu estresse. Qual é o seu nível de estresse? Ele é crônico? Deve ser analisado, porque o nível exagerado de estresse leva a nossa glândula suprarrenal, que produz um hormônio chamado cortisol, a produzi-lo em excesso. Aí ele promove ganho de peso, acúmulo de gordura abdominal e acelera o processo de envelhecimento. Acelera o estresse, e aí vem depressão e outros distúrbios também, ansiedade. Imagine, né? Então, quanta coisa deve ser analisada. Então, é todo o seu conjunto, os seus órgãos, todos eles. Colocamos aqui alguns como parâmetro para você ter uma ideia. Agora, anote, em 2019, um estudo realizado em várias partes do mundo mostrou também que o país em que você vive pode ser um fator determinante para a sua verdadeira idade. Olha que interessante. Por exemplo, foi descoberto que em países como Japão e Suíça, os idosos com 75 anos de idade, eles tinham a saúde de 65, 10 anos mais jovens. Agora, em países subdesenvolvidos como Papua Nova Guiné, notem, pessoas com 46 anos aparentavam ter a saúde de 65. Japão e Suíça, 75 anos de idade, aparentavam 75. Papua Nova Guiné, 46. A idade verdadeira, 65. E aí a pesquisa menciona que, como os recursos são escassos, são menores, então a maior dificuldade de seu organismo é combater tudo aquilo que vai acelerar o processo de degradação da sua verdadeira idade. Então, o país em que se vive também está relacionado com esse fator. Ok? Bom, mas aí, falando da idade biológica, existe uma outra coisa que deve ser analisada e que é um fator determinante para o aceleramento do envelhecimento da sua idade biológica. Sabe o que é? O estresse oxidativo. Você já ouviu falar dele? Estresse oxidativo? Bom, nós entendemos o estresse que você enfrenta, mas o estresse oxidativo é o estresse da sua célula. Ela fica estressada. Então, o organismo ele vai perdendo a sua capacidade de eliminar o excesso de radical livre. E aí, esse composto, que é o radical livre, se ligam às células, causam danos a ela, corrói a membrana celular. Esse estresse oxidativo é como se denomina a situação de excesso de radicais livres em comparação com o sistema protetor de cada célula. Os radicais livres, por serem muito reativos, podem danificar moléculas próximas se não forem neutralizados. Basicamente, isso é estresse oxidativo. É o dano produzido pelo excesso de radicais livres. Estresse oxidativo. E ele acelera o envelhecimento precoce. Ok? E aqui você tem uma animação que te ajuda a entender. Você tem aqui o radical livre, ele está acometendo a todo momento a membrana celular, você vê que ela se defende, a aparência do radical livre é justamente essa, se você tiver a oportunidade de ver em microscópio, ele se parece mesmo um espinho com carrapatas, e aí a sua membrana celular tem mecanismo de defesa. Mas olha o que acontece se esse processo ele é prolongado, anos, décadas a fio. E o excesso de radical livre está intrínseco à má alimentação, ao estresse, à poluição. E aí as suas defesas são totalmente comprometidas. Totalmente comprometidas.
São mais de 100 doenças que estão envolvidas com o estresse oxidativo como causa. Eles aceleram o processo de Parkinson, catarata, vários tipos de câncer, as doenças senis, o Alzheimer, a degeneração macular, né, do olho, infarto do miocárdio, AVC, entre outras. Até mesmo as manchas senis da pele têm envolvimento dos radicais livres. E muitos estudos associaram o envelhecimento da pele ao estresse oxidativo. Ao estresse oxidativo. E também os distúrbios neurológicos, doenças cardiovasculares, também podem ter sua causa no estresse oxidativo. E aí a pergunta é, vimos tantos fatores complicadores para comprometer a sua verdadeira idade, que é a biológica. Mas tenho certeza que você e sua família querem viver mais e viver melhor. E aí vem a boa notícia. Existe uma descoberta científica que aponta diversos benefícios para a saúde humana, de uma forma simples, totalmente natural. E essa descoberta, o estudo científico, aponta a recuperação e a proteção da saúde biológica. Esta é uma grande notícia. Uma descoberta científica aponta para a proteção e para a redução de fatores complicadores da idade biológica. Bom, nós vamos falar dele, mas antes de mostrar o estudo científico, nós vamos ver agora um relato de alguém que já utiliza essa tecnologia. Uma pessoa que estava num estado difícil. Preste atenção, o vídeo está na íntegra e veja o resultado que ele obteve por conhecer essa tecnologia. Hoje nós estamos aqui na casa da Silmara, quando ela começou a fazer uso do Silosimol e Tôpega Mais. Hoje já faz 9 meses que ela já está no tratamento com o Silosimol e o Tôpega Mais. E ela vai nos relatar agora quais os benefícios que ela alcançou com o pai dela, que é acamado. Eu vou passar aqui. Boa noite. Meu nome é Silmara, né? Como o João falou. Conheço o João desde o ano passado, né? Quando eu adquiri, né? O Timol para mim fez muita diferença na minha vida e quero relatar para vocês que está fazendo a diferença na vida do meu pai. Aqui está meu pai. O nome dele é Paulo, né? E meu pai vai fazer final do mês agora 82 anos. Bom, eu cuido do meu pai há 3 anos e 4 meses. Desde quando ele sofreu uma queda, né, que colocou uma prótese no fêmur. Mas antes disso, meu pai ainda teve câncer também cerebral, né, tem as marcas aqui. Mas se recuperou bem, graças a Deus, não tem sequela nenhuma. Não tem, né, só as marcas da cirurgia que eu tenho feito tomografia. Mas o que eu quero relatar para vocês, né, é que meu pai, quando eu comecei a cuidar dele, ele tomava vários remédios, né, remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para labirintite, tomava remédio para o estômago, intestino preso, né? Então, são vários os remédios. Ele tinha também diabetes, não chegou ao ponto de tomar insulina, né? Então, o que ele tomava? Glicazida, ele tomava hidroclorotiazida, simvastatina, ele tomava omeprazol, que ele tinha dores no estômago também, e o intestino dele sempre preso. Meu pai está acamado há 3 anos e 4 meses, mais ou menos. E eu quero dizer para vocês que eu adquiri, né, a água, o aparelho, né, da Timol, e começamos a tomar. Aí eu fui observando. 1 mês e meio depois, o intestino do meu pai já estava funcionando bem. Você falou que ele fazia lavagem, né? Ele ficava várias vezes, ficava 3 semanas, né, sem conseguir evacuar, e eu levava ele ao médico, fazia o procedimento de lavagem intestinal, né. Cheguei a levar na doutora Carla também, fiz consultas com ela e tudo. Então, assim, eu observei que tomando água, né, eu sempre oferecendo água para o meu pai, o intestino dele começou a funcionar, né. Aí, a gente foi fazendo consultas periódicas, né? Algumas vezes ele precisou ir ao hospital devido ao pulmão, porque meu pai é acamado, sempre há uma secreção no pulmão, sabe, João? Sim.
E o médico, daí, com certeza, ele já aproveita e faz uma bateriazinha de exames. Sim. Então, ele coletou sangue, coletou urina, tudo. E fomos observando que o colesterol já estava normalizando, né? Após uma segunda consulta, normalizou o colesterol do meu pai. O meu pai não toma mais glicazida, que é para diabetes, também está bem, né? Também feito testes. O meu pai também não toma mais hidroclorotiazida, que é para pressão. É a pressão do meu pai. Gente, meu pai vai fazer 82 anos, a pressão do meu pai é 12/8. Né? Fantástico, né? Fantástico, João. Acho que se nós medir a nossa aqui, né? Nossa, vai estar na marca dele. Então, assim, é com muita alegria que eu dou esse testemunho, né? Com a diferença que fez pra minha vida e pra vida do meu pai. E você tem os documentos aqui? Eu tenho comprova, tudo aqui, né? gente. Tem todos os documentos que meu pai tinha uso contínuo desse remédio, né? Há muitos anos acompanhado. Então, assim, você pode ver, glicazida, hidroclorotiazida, omeprazol, dor no estômago, né? Ele tinha tontura, ele também tomava. Labirintite, meu pai tinha. E a questão do intestino, que foi, assim, uma diferença muito grande que fez para ele, né? Sim. E a diabetes. Controlou a diabetes. Então, assim, eu quero dizer para vocês, gente, tá aqui a solução. A água faz a diferença para nossa vida. Então tá aqui, adquiram mesmo, porque eu estou falando que fez para minha vida e para do meu pai está fazendo a diferença. Benção, né, Silmara? Silmara, você autoriza a imagem desse vídeo nos grupos, nas redes sociais, que a gente possa mostrar para mais distribuidores, para as mais famílias que estão passando o mesmo caso que teu pai passava? Com certeza, porque só vai fazer o bem para vocês. Aqui é uma testemunha viva de que meu pai tá... Gente, o meu pai não tá andando, é acamado. Então, assim, uma pessoa acamada, ela tem vários problemas devido ao estado dela. Então, assim, meu pai tá aqui, ó, 82 anos vai fazer. Né? Autorizo sim e recomendo, gente. Não percam tempo. É a nossa saúde em jogo, é a nossa vida. Isso. Muito obrigado, Silmara. Simplesmente extraordinário. Vocês viram quantas enfermidades foram reduzidas, quantos medicamentos também foram reduzidos? Você concorda que a idade biológica dele diminuiu? Imagine quantos medicamentos, diabetes, pressão alta, intestino preso, labirintite, quantas situações aos 82 anos, acamado, e de uma forma muito simples. Você viu a filha dele mostrando essa tecnologia, ele conseguiu ter uma melhor idade biológica. Isso vai de encontro ao que diz o Dr. Laí Ribeiro. Ele fala sobre a água que está no seu organismo. E você sabe que mais de 70% do seu corpo na fase adulta é água. Diz o Dr. Laí Ribeiro. Água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Agora anote. Uma água ionizada, ela hidrata, alcaliniza, antioxida, desintoxica. Então, existe uma água com características que pode rejuvenescer a sua idade biológica, o seu organismo como um todo, como você está vendo aqui. E essa tecnologia proporciona isso que eu vou te mostrar. E já, vocês vão ver as comprovações científicas logo aqui na sequência e um depoimento incrível aqui ao vivo de uma pessoa de mais de 80 anos e como a sua vida foi realmente modificada. Como a sua idade biológica passou a ser de um outro patamar. Você vai ficar surpreso com uma pessoa de mais de 80 anos, com as coisas que ele consegue realizar. Mas, enfim, o Silocimol, esse produto azul, esse dispositivo, ele é colocado na água e ele faz a hidrólise, que é a quebra da molécula da água, colocando à parte o hidrogênio positivo e dando origem à hidroxila. O outro dispositivo que vem junto, a todo momento, vai emitir cálcio e magnésio na água. A hidroxila, ela vai sequestrar o cálcio e o magnésio, como você está vendo aqui, os seus dois íons, e nós vamos ter a formação dos hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio. Isso aqui é a redução da acidez do organismo. A acidez é o pai de todas as enfermidades, eu vou te mostrar já, inclusive do câncer. E está vendo que sobrou o H+? Esse H+, dentro do corpo, ele vai se unir ao radical livre. Lembra? Estresse oxidativo. Vai atrair dois íons e vai se transformar em água novamente. E o excesso de radical livre
é neutralizado. Aí sim, você consegue manter a sua verdadeira idade. Olha, por exemplo, aqui, o que a acidez promove. A acidez promove o câncer, são diversas enfermidades. Doenças nascem da acidez. Esse médico alemão, Dr. Otto Warburg, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931. Todas as formas de câncer, disse ele, têm essa condição da acidose, que é a acidez do sangue, e a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Os tecidos cancerosos são ácidos, os saudáveis, alcalinos. Então, você reduz a acidez ao ingerir a água nessa condição. Olha os radicais livres, quantas situações ele promove. Prejudica o bom funcionamento da visão, como cataratas, retinopatias, articulações, pele, coração. São mais de 100 enfermidades. Mas você viu que o radical livre foi neutralizado. Além disso, você vai ter uma água que vai hidratar todo o seu organismo, porque vai reduzir os clusters. Os clusters são moléculas de água que vão grudar uma na outra. E, dessa forma, não vai penetrar na sua membrana celular, como você está vendo aqui. Não vai promover a hidratação total da célula. Nessa condição, ela foi quebrada, por assim dizer, se reorganizou, e a sua membrana celular vai receber uma molécula por vez. As suas veias, suas artérias e principalmente os seus capilares, que são mais finos do que um fio de cabelo, também terão melhor fluxo sanguíneo, porque você vai ter uma água carreante. Olha que maravilha, né? E aqui está. Aqui você tem um laboratório extremamente conceituado, que é o Falcão Bauer, que mostra essa água com quase 8 vezes mais leve. Olha isso aqui. Na sua condição natural, 9,933 miligramas por litro de dureza. Olha o que aconteceu após 1 hora. 5,36. Após 3 horas, 1,396. Você tem aqui uma água praticamente mais de 7 vezes mais leve. E qual é o benefício disso? Total hidratação. E aqui chegou o ponto alto. Lembra que nós falamos que existe uma descoberta científica que aponta para você viver mais e viver melhor? Essa tecnologia tem reconhecimento internacional. Estudo científico que foi feito pela APTA, depois ele foi apresentado fora do Brasil, inclusive por 3 ocasiões diferentes nos Estados Unidos, como você está vendo aqui, né? 2017, 2018, 2014, na sua primeira ocasião. Um estudo científico, para ser apresentado nesse gabarito, ele tem que ter relevância e impacto para a humanidade. Não é só concluir o estudo e apresentar. Ele precisa ter valor para a comunidade científica e principalmente internacional, como esse é o caso, para poder ser publicado. E olha o que o estudo apontou. Nós vamos ler aqui as 5 conclusões que está lá no estudo. Primeiro, reduz o sódio, ameniza os problemas de retenção de líquido, reduz a necessidade de medicamentos para o controle da pressão arterial. Então, as artérias, ela vai ter uma melhor idade. A pressão sobre elas não serão intensas, porque reduz o sódio, reduz a retenção de líquido. Outra coisa, reduz o triglicérides. Isso pode beneficiar a saúde humana, pois os níveis elevados estão relacionados às doenças do coração. Então, o seu coração, o melhor funcionamento. Olha o item 3. Melhoria da circulação sanguínea, porque reduz a necessidade de obstrução de vasos que podem causar danos irreversíveis ou levar à morte. Evita a trombose, um AVC, o infarto. Melhora na circulação sanguínea. O estudo apontou. Maior saturação de oxigênio. O oxigênio aqui traz diversos benefícios, eu vou te mostrar na sequência. Melhora a circulação. Maior aporte de oxigênio nas células. E olha o item 5. Para produzir urina, os rins retiram água do sangue. Assim, o efeito diurético reduz o volume de sangue e a pressão dos vasos sanguíneos. Todos esses benefícios te dão uma melhor idade. Faz com que a sua idade biológica ela seja menor. Você reduz a necessidade de medicamentos, como você viu no depoimento há pouco.
Outra situação interessante, o estudo apontou que os ratos que consumiram essa água, notem, houve um efeito de aumento da densidade, do conteúdo e da resistência mineral óssea. E aí, você consegue aqui enxergar a recomendação para uso humano, para reduzir o risco de osteoporose e fraturas ósseas. E você lembra que para analisar a sua idade biológica, um parâmetro importante era analisar a massa óssea, a estrutura óssea sua. E olha que coisa importante, reduz o risco de fraturas, aumenta o conteúdo, a densidade, a resistência. Tudo isso é resultado da ingestão da água tratada magneticamente. Isso aqui é a transcrição do que está no estudo científico, como você já viu. Lembra que nós falamos do oxigênio, o aumento do oxigênio? O aumento foi de 10%. Isso te dá mais energia, disposição, reduz a hipóxia, que é a baixa oxigenação, que agrava os casos do Covid-19, reduz a pressão arterial, beneficia as células do cérebro, atenuando depressão, por exemplo, aumenta a imunidade, que contribui para uma melhor resposta do sistema imunológico. Além disso, o estudo apontou a prevenção do câncer, olha, o sangue mais alcalino, mais oxigênio, prevenção do envelhecimento precoce, neutraliza o excesso de radicais livres. Lembra? O estresse oxidativo acelera o processo de envelhecimento da sua idade biológica. O estudo apontou, como você acabou de ver, prevenção de doenças cardíacas, melhor fluxo sanguíneo, menor viscosidade, reduziu triglicérides, colesterol, glicose e gordura subcutânea. E, por último, você viu o aumento da densidade mineral óssea. Tudo isso de forma simples, ingerindo a água tratada magneticamente. Dessa forma, você tem mais qualidade de vida. A sua idade biológica, ela pode ser realmente menor, e te fazer viver mais e melhor. E aqui está essa tecnologia. Nessa versão que nós chamamos de Combo Mega, ela é aplicada em até 20 litros de água. Nessa versão menor, em até 3. E essa é uma versão interessante, porque você pode colocar na sua squeeze, ir para a caminhada, você ir para o trabalho e você vai ter a sua água, com comprovação científica, que vai proteger a sua verdadeira idade, vai proteger a sua idade biológica na sua palma da mão aonde você for. E aqui você tem uma verdadeira usina de saúde, que é o top 4 e o top 5. São ligados na rede hidráulica, promove 7 estágios de filtragem, deixa a água alcalina, mas o mais importante é que você vai ter uma água com o silocimol e o top H+. Você já viu a comprovação científica, os benefícios que ela traz, contribuindo para você ter uma idade biológica menor, viver mais e viver melhor. Bom, nesse momento, nós vamos conversar com o seu Francisco Montemaggiore. Seu Francisco, seja muito bem-vindo, pode ligar sua câmera. O seu Francisco é lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O seu Francisco vai nos dizer a sua idade, mas se não estou enganado é 82 anos, né, seu Francisco? E o seu Francisco, 82, né? 81,5. 81,5, próximo dos 82. Seu Francisco, gostaríamos que o senhor nos contasse como era a sua vida antes de conhecer essa tecnologia. E aí nós vamos ter uma ideia de como que era a sua idade biológica. E também nos conte como que é a sua vida agora. E nós poderemos analisar o quanto o senhor rejuvenesceu no seu terreno biológico. Seu Francisco, por favor, fique à vontade, nos conte todos os seus benefícios. Com todo o prazer. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu vou ser bem rápido, porque é extenso. Em 2014, eu era praticamente um defunto vivo. Era um verdadeiro condor. Dor aqui, dor ali. Doer por tudo. E também não podia comer muito por causa do triglicerídeo, colesterol, pressão alta. Isso tudo me atrapalhou bastante. Mas o que me chamou muito a atenção foi, no início de 2015, eu fui fazer uma revisão oftalmo, fui consultar um oftalmo,
E ele me deu uma notícia que eu saí de lá pulando, mas pulando de raiva. Porque ele me falou que em 4 meses eu tinha que fazer a cirurgia da catarata. E eu não gosto muito de anestesia, então E tinha uma pessoa que me convidou bastante para assistir nos planos de saúde, e sempre, não dava sempre uma desculpa, porque tinha tido experiência com outros marketing e não queria mais me envolver. Mas aquele dia eu acho que foi um anjo, eu considero um anjo mesmo. Esse anjo tem nome, a Dona Maria Buzetti. Ela me convidou de tal forma, disse, olha, venha lá que hoje à noite tem uma apresentação de um plano de saúde. E eu, com aquela ainda as palavras do médico, que tinha que fazer cirurgia, eu disse, eu vou lá. Fui. Quem apresentou foi o Adriano Lucas, muito bem apresentado. E parece que ele tivesse feito lido com alguém os meus problemas. Ele falou todos os problemas que eu tinha, ele apresentou que podia solucionar. Aquilo mexeu, mas o que tocou mesmo para mim foi o seguinte, uma certa altura ele disse, dá também para conviver com a catarata. As antenas subiram, né? Era justamente o meu problema. E aí assisti direitinho e me convenceu. Mas eu estava naquela época, além dos triglicerídeos altos, que estavam acima de 400, o colesterol também. Eu tinha um problema muito alto da pressão arterial também, estava sempre em torno de 18, 19, 11, 12, alta, podia surgir alguma coisa. Mas comecei então a tomar esta água. Só que eu não gotejei a água no olho. Eu lavava bem as mãos, botava água na palma da mão e mergulhava o olho, lavava o olho direitinho. Depois que sobrava, lavava as mãos, passava no rosto e nos cabelos. Eu tinha muita queda de cabelo, muita caspa. E as manchas sinistras, que é normal da idade, que é aquelas manchinhas escuras na mão. E num mês e pouco depois que eu olhei no espelho, mas cadê as minhas manchinhas? Não tinha mais, desapareceu as manchinhas. O sinistro foi. Aí eu olhei para os cabelos, eu tinha um heliporto, né? Uma queda de cabelo bastante grande, que tinha um heliporto. Aí abaixei a cabeça, recuperou os cabelos também. Opa, mas isso aqui é milagre. A pele do rosto, ela é bastante castigada, por causa que a gente viajava bastante, intempéria, sol, etc. Melhorou bastante. Um outro detalhe muito importante que eu tinha e que me preocupava muito era uma hérnia de disco, que quando ela freava, eu perdia os membros inferiores, eu caía. Imagina, eu estava com 94 quilos, era um barizinho de chope, se caía, rolava que nem um baril de chope. E procurando na balança, foi caindo um pouquinho o peso, foi caindo. Hoje, graças ao bom Deus, estou com 79. Estou mantendo há bastante tempo, 79. A pressão arterial de hoje, estou com 12 por 7, que está dentro do padrão. Colesterol está 130, triglicerídeo 137, praticamente de um guri, não é? Mas estou me sentindo muito bem também, por causa que a hérnia de disco nunca mais se manifestou. Tinha tontura seguidamente, também não aconteceu mais. Viajava muito naquela época, eu trabalho com uma empresa americana, em maio fiz 40 anos de serviço a essa empresa, eu tinha que viajar bastante. Para dormir, eu tinha que dormir sentado por causa do refluxo. Se deitava, era aquela dor de cabeça violenta. O refluxo, quando vem, sabe que é bastante prejudicial. E graças a Deus o refluxo não apareceu mais. Eu andava também com os bolsos cheios de antiácido por causa da azia. Também não sofro mais de azia. A minha vida em si, ela melhorou bastante. Hoje, embora eu tenha os 81, eu me considero um guri de 20 anos. Porque tenho uma disposição, eu trabalho o dia todo, eu não canso, trabalho feito louco, não canso, eu não sinto cansaço. Também eu vou dormir, tenho que dormir porque é necessário dormir, mas se precisa enfrentar a noite, enfrento a noite, eu não sinto necessidade depois, no dia seguinte, para repor. É
uma sobrevida total, 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 total. E por isso eu vou tomar até liberdade para o senhor, eu vou dar um parecer, não para querer puxar a brasa para o meu assado, mas por uma experiência própria. Com a idade, nós temos uma tendência de deixar de beber água, principalmente as pessoas que cuidam dos idosos, para poder segurar o idoso calmo, etc. Então, eles dão uma bolacha, dão um biscoito, dão um pedaço de pão, etc., mas não dão água. Nós precisamos de água. Isso tudo é por causa que nós temos uma glândula embaixo do tálamo. O tálamo é uma glândula grande que nós temos na cabeça, abrange os dois hemisférios. E essa glândula pequena é chamada hipotálamo. Se a gente olhar no dicionário, quer dizer, é debaixo dela. É tão pequenininha, o tamanho de um feijão. E essa glândula, ela coordena todos os nossos movimentos. Movimento de caminhar, de levantar, de dormir, de estudar, de comer, de beber, mas principalmente de comer e beber. Elas estão tão próximas, essas linhas são tão próximas, e com a idade, ela vai se aproximando cada vez mais. Chega num ponto que o idoso não sabe se ele quer comer ou se ele quer beber. Então, ele vai partir para o lado de comer. E ele deveria beber água. Então, um conselho para todos: deem água para os velhinhos. Você está dando saúde para o velhinho. Deixe de dar remédio, mas deem água para eles. A água é necessária. Eu só posso dizer para vocês sem consciência que a água, para mim, fez diferença. Fez uma diferença muito grande. Eu volto a dizer, eu me considero um guri de 20 anos. Quem me conhece, eles podem ver, eu tenho bastante agilidade, não canso com facilidade. Não é? Isso tudo graças à água. Então, eu tenho que agradecer muito ao anjo que me deu essa oportunidade de assistir, a dona Maria Buzetti. Agradeço também ao Adriano, que ele soube tão bem demonstrar aquela ocasião, e parece que está ainda fazendo esse trabalho, mostrando bem. E também a Timó por dar essa oportunidade, porque realmente foi uma sobrevida. E também o nosso bom Pai do Céu, porque foi uma dádiva que ele me deu. Eu recomendo a todos para tomar essa água. Ela é muito boa, ela realmente faz a diferença. E tem mais um detalhe que é muito importante, de bom da gente salientar. Nessa época, nós estamos vivendo essa pandemia, que ela está assustando muita gente, de fato, nós temos que ter muito cuidado. Esta água, ela aumenta a nossa imunidade, porque ela nutre todas as nossas células. Além de aumentar a imunidade, ela aumenta também o teor de oxigênio no sangue, evita a hipóxia. E, além disto, aumenta o pH do sangue. Meu Deus do céu, com o pH acima de 7, a gente se alivia de uma série de patologias. Ela não faz milagres, mas ajuda para a nossa saúde. Por isso que eu digo para vocês, não percam tempo, comecem a usar logo. Isso aí é saúde, é saúde. É saúde, gente, de quem já sofreu e melhorou por causa dessa água. Essa água, podemos dizer que ela faz milagres, porque ela faz mesmo. Ela rejuvenesce as pessoas. Olhem as mãos de um velhote, não tem manchinha, não tem nada. E tem um outro detalhe. Antes de começar a tomar essa água, nessa época, eu vivia com os meus dedos cheios de microspórios. Até tive que apontar porque rachava pontos dos dedos, sangrava. Eu tinha que, inclusive, costurar, botar um micropóreo para não. E hoje aqui, não tem mais nada, limpinho. Graças ao bom Deus e graças também a Timó. Eu agradeço muito a Timó. E recomendo, quem tiver oportunidade, comprem esse produto. É esse aqui, olha, gente. Isso aqui, gente. Isso que salvou a minha vida, me deu uma sobrevida. Graças ao bom Deus, me deu uma sobrevida. Então, não percam tempo, gente. Aproveite. Era o que tinha que dizer para vocês. Não percam tempo, gente. Pessoal, que relato, que testemunho maravilhoso do seu Francisco, né? Seu Francisco, eu quero dizer que eu poderia ficar aqui até meia-noite escutando o Senhor, porque
Ouvir o Senhor, suas expressões é prazeroso. E outra coisa, próximo dos 82 anos, uma lucidez impressionante, sem cansaço, vitalidade. E me chamou muita atenção, e acho que vocês também, quando ele falou que ganhou sobrevida. Sobrevida. Estou olhando aqui as mensagens no WhatsApp, no chat, eu estou olhando aqui a Andréia Dores. Minha mãe, 82 anos, saúde perfeita, nenhum medicamento, nenhum medicamento. Essa é a verdadeira idade. Em contrapartida, nós temos pessoas com 50, 60, que estão acamadas, que não têm perspectivas nenhuma até, sem esperança. É a idade biológica avançada. Dá sobrevida, como disse o Francisco no caso dele. Ele se sente com 20 anos, trabalha o dia inteiro, não se cansa. Até as manchinhas da senis desapareceram. São resultados assim que vão de encontro ao que vocês viram no estudo científico. A comprovação científica, a descoberta científica apontou para tudo isso. Redução do radical livre, que causa estresse oxidativo, redução da acidez. Vocês viram isso? Melhor funcionamento do coração, dos rins, melhor idade. De fato, a verdadeira idade é a biológica. A verdadeira idade é a biológica. Seu Francisco, muito obrigado. Ficamos muito felizes de ouvi-lo e aguardamos numa segunda ocasião, numa segunda oportunidade. Isso. E todos vocês que estão presentes, principalmente os convidados. Naturalmente, a essa altura, você tem alguma dúvida e alguma pergunta. Então, manda um WhatsApp para a pessoa que te convidou, ligue para ela, se for o caso, e esclareça todas as dúvidas que você tiver. Ela está apta a te apoiar, está apta a te orientar, mas eu ressalto, essa tecnologia está proporcionando que as pessoas tenham uma verdadeira idade com qualidade. Com qualidade. Não é só o caso de viver mais. Se pode viver mais e viver melhor. Aí sim, nós conseguimos alcançar o que nós tanto almejamos e desejamos. Então, converse com a pessoa que te fez esse convite. Tenho certeza que ela tem um profundo interesse no seu bem-estar e da sua família. Amanhã, nós vamos ter a segunda parte dessa apresentação. Hoje foi só a introdução do que vocês vão ver e ouvir amanhã. No mesmo horário, 19h30, vai ser apresentado por um especialista, um terapeuta, o Cleuber Borges, e ele vai abordar o seguinte tema: idosos ou longevos? O que você quer ser no futuro? Olha que interessante, né? Idosos ou longevos, o que você quer ser no futuro? Está imperdível, posso assegurar. Esteja presente. Você já viu o que a água magnetizada pelo silocimol faz. E amanhã vocês vão ver ainda mais informações técnicas que comprovam tudo o que acabaram de ver. Mas agora, você que está como convidado, entre em contato com quem te fez o convite e não abra mão de você e sua família poderem viver mais e viver melhor. Um grande abraço a todos, excelente final de sexta e até amanhã.